Quando a gente vai vencendo esses pecados, nós vamos nos tornando mais virtuosos. O grande problema do desenvolvimento das virtudes é justamente o não querer errar. Vamos falar sobre os 7 pecados capitais. Vamos começar falando desse assunto aí com mágica. Mágica, padre? Podemos fazer uma mágica aqui para alegrar você que tá tristinho? Então, aí, ó. Meirinha, minha linda. Ai, você é a alegria que nos faltou nesta tarde. Que bom, que alegria tá aqui. Obrigada. Olha aí, gente. Não é uma fofa, é uma lindeza. Vamos lá? Vamos embora. Olha só, hoje nós vamos falar sobre os 7 pecados capitais. Pode sentar aí. Olha só, e eu vou tentar ilustrar isso de uma forma um pouquinho diferente. Olha só, com uma cordinha. E aí você fala assim, nossa, mas o que tem a ver uma corda com esse nosso tema? Então eu digo o seguinte, que todos nós seres humanos precisamos desenvolver algumas habilidades parecidas com uma cordinha. Precisamos sermos firmes em nossos propósitos, em nossos valores, mas ao mesmo tempo flexíveis para a gente poder se adaptar rapidamente a todas as mudanças que acontecem no mundo. Entretanto, não podemos abrir mão dos nossos valores, que eu vou colocar aqui e representar com um nozinho no meio da nossa corda. E precisamos ficar muito atentos com algumas armadilhas que são os pecados. Os pecados, eles dão origem aos maiores sofrimentos dos seres humanos. Então, ele vai quebrar o nosso ciclo, a nossa harmonia. E eu vou representar com uma tesourinha que corta o nosso ciclo de desenvolvimento. Essa primeira tesourinha, por exemplo, pode ser a preguiça. Aquela energia bacana, aquela energia, aquele fluxo, ele pode ser quebrado. E aquela preguiça, aquele desânimo que começa assim pequenininho, de repente, ele cresce. E olha só que interessante, nós ficamos então com uma sensação de que a nossa vida corre. Sabe aquela coisa de esteira? Parece que a gente anda e não sai do lugar. A impressão que nós temos é que nós estamos girando em círculos, ou seja, nós temos ciclos virtuosos e ciclos viciosos. O vício, ele vem do pecado, que é o erro, e você repete várias vezes o mesmo erro e não sai do lugar. E isso aqui é tudo que nós não queremos, né? O que nós queremos? Sermos pessoas firmes, flexíveis, com os nossos valores bem sedimentados. Eu estou repetindo aqui porque tem gente em casa, padre, que não prestou atenção, entendeu? Eu estou ficando até que a minha cabeça está doendo já. Nós temos inúmeros obstáculos. Um outro pecado é a arrogância. Conhece gente orgulhosa demais, arrogante demais? Existe muito. O arrogante é aquela pessoa que acha que ele está certo e se alguém tem que mudar, que mudem os outros, porque ele está sempre certo e os outros estão errados. A arrogância, ela quebra o nosso ciclo também de aprendizagem, porque não tem humildade. A humildade, ela reconhece que você tem que aprender um pouquinho mais. Então, muito cuidado com o seu orgulho, a vaidade. Ele tem várias máscaras. Ele afia e quebra o ciclo de desenvolvimento. E temos inúmeros outros pecados capitais que eu vou representar com o nozinho no meio da corda. E como é que a gente faz, então, para superar todas as dificuldades que a vida certamente vai nos trazer, que são desafios do espírito? Os pecados são desafios do espírito. E assim, com muita fé e com muito amor, a gente consegue superar essas dificuldades e voltarmos ao nosso... Os mandamentos de Deus, a gente sabe que existem os mandamentos, né? Isso. Foram condensados mais de 600 e poucos itens da Sagrada Antigo Testamento, condensou nos 10 mandamentos. Os 7 pecados capitais, eles estão ligados a esses mandamentos? Então, porque é o seguinte, nós seres humanos somos como seres híbridos, nós somos metade animal e metade anjos, vamos dizer assim, espirituais. O grande desafio dos seres humanos, de todos nós, é nos tornarmos mais parecidos com Deus possível. Né? Então, assim, a gente sai do instinto animal, a gente sai dos desejos do corpo e a gente vai elevando o espírito. Ou seja, para cada pecado capital, nós vamos ter uma virtude correspondente. Então, quando nós vencemos a nossa preguiça, nós temos a diligência, que é a iniciativa, é você ir lá e fazer e não ficar lá, eu tenho que ir para a academia e não vai, eu tenho que trabalhar e não vai. Então, a preguiça, quando ela toma conta da pessoa, ela não deixa a iniciativa
iniciativa, a diligência, seguir o seu caminho. O nosso equilíbrio. Quando a gente vai vencendo esses pecados, nós vamos nos tornando mais virtuosos e psicologicamente, isso significa mais maduros emocionalmente e psicologicamente. Por exemplo, no caso da ira, a pessoa que é tomada pela ira, ela vai fazer coisas, que são muito destrutivas, não só fisicamente, que ela vai quebrar coisa, mas também nas relações. E quando ela se torna mais, ela trabalha mais a temperança, que é a virtude correspondente, ela se torna uma pessoa mais tolerante, mais paciente, mais sábia, e ela vai aprender a lidar melhor com as relações. Então percebe que todos os pecados, eles não são tão negativos assim, eles são necessários para a gente poder superar. Então, esse é o objetivo dos pecados, é que a gente se torne mais virtuosos e ao nos tornarmos mais virtuosos, nós seguimos os mandamentos. Perfeito. Porque para você seguir os mandamentos, você tem que suportar o teu desejo da luxúria, o teu desejo da gula, a vontade que você tem de dar um soco na cara de alguém de vez em quando, né? Entende? Uma vez eu escutei um religioso, um bispo falar, eu gostei muito, né? Ele usou um termo bem simpático para a população entender. Falou que quando Deus nos pensou perfeitos. Sim. Tanto é que depois ele pede, sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Então, quando Deus pensou eu, você e a humanidade, ele nos pensou perfeitos. Sim. Porém, o diabo conseguiu, através de uma ilusão, a convencer o ser humano a achar que a vida é dele e ele pode fazer o que ele quer. Então, esse bispo falou assim, todos nós, por causa do pecado, herdamos como uma teia de aranha que vai passando para todo mundo, nós herdamos uma desarrumação espiritual, né? Sim. Então, assim, essa desarrumação é onde Deus precisou vir trazer o Espírito Santo para nos ensinar a superar essa desarrumação, que é o que você acabou de falar. Isso. E olha que interessante, né? Deus, ele coloca no ser humano algo que os animais não têm. Nenhum outro ser da natureza tem, que é consciência. Ou seja, Deus quer que nós estejamos com Ele por escolha própria, por consciência, porque eu quero. E quando eu quero algo, eu preciso sacrificar outras coisas, porque toda escolha tem um preço. Tudo. Então, estar com Deus não é de qualquer jeito, não é matando todo mundo, não é puxando tapete dos outros. Significa eu entrar num caminho de correção. Isso significa eu, muitas vezes, abrir mão dos meus desejos de comer todos os doces do mundo agora no final do ano, né, para cuidar do corpo que me foi emprestado. Perfeito. Entende? Então, assim, esta responsabilidade que é exigida nesse paraíso que a gente tanto quer viver, que aí se a gente vive em paz, né, ela requer uma escolha consciente, porque não dá para trabalhar a virtude sem uma escolha consciente, não existe outro jeito. Então, não existe hipnose. Tem gente que fala, se eu fizer uma hipnose, será que eu fico uma pessoa melhor? Será que eu tiro esse vício do cigarro? Será que me tira o vício da bebida? Eu falo assim, cara, não tem fórmula mágica, sabe? A fórmula é escolha e responsabilidade. Então, você tem que saber que o que você faz tem consequência. E, assim, a gente sabe, né, que para nos tornarmos pessoas melhores, é difícil, é todo dia. Tanto é que nós temos lá em Filipenses capítulo 7, um termo que fala sobre esvaziar-se de mim. A gente precisa aprender, como a gente veio desarrumadinho por causa do pecado original, a gente precisa, quando quer ter a vida de Cristo, a gente precisa fazer um exercício, que é o que a Meire está colocando, que a gente pode chamar também de esvaziamento de mim, do meu jeito, no meu tempo, para que a santa vontade de Deus aconteça. Nós temos um VT que eu acho que vai abrilhantar toda essa conversa nossa aqui, que está super legal. Dá uma olhadinha aí, Meirinha. Quando você pergunta a alguém o que é inveja e o que é cobiça, muitas pessoas acabam respondendo que são a mesma coisa. Não se engane, elas têm diferenças. A cobiça é quando se deseja de forma ardente possuir ou conseguir alguma coisa. Pessoas que cobiçam fazem de tudo para conseguir aquilo que é cobiçado. E em suas mentes,
o sucesso está ligado aos bens materiais. Já a inveja vai além. Ela deseja até mesmo tirar a alegria do outro. O invejoso não ficará satisfeito até tirar o que pode daquele que inveja. Seja um relacionamento, um bem material ou até o sucesso. O invejoso quer a todo custo ser superior. Por isso, é importante se manter atento com as pessoas ao nosso redor. Ô Meirinha, podemos dar uma pimentada nesse exemplo, aproveitando a Copa do Mundo? Sim. Daqui a pouco, se é que já não vai começar, daqui a pouquinho vai começar um outro jogo da Copa, que é os argentinos, nossos irmãos. Certo. E a nossa cobiça era ganhar esta Copa. Claro. Tudo nós brasileiros, queremos o 6º campeonato. Sim. Só que o fato da gente olhar para os nossos irmãos, que estão lá em maioria lá no Catar, e eles estão falando, agora nós vamos ganhar. E a gente fica com aquele desejo. Falei, e se eles passam e ganham? Aí, nesse caso, é uma inveja que a gente pode ter deles, porque eles vão mostrar que eles foram melhores, que tem um atleta que faz a diferença em todos os jogos. E a cobiça eu tive, mas quando eu perdi essa oportunidade, eu posso agora começar a invejar quem vai chegar lá. E desejar mal ao outro. E desejar que o cara perca só para dar risada. Sim. Você também perdeu. É isso mesmo. É? E tudo isso tem como base o orgulho e a vaidade, do tipo, olha, sabe aquela coisa... Quem se acha está falando? Então, às vezes, a fala da inveja, a inveja tem várias máscaras. Uma das máscaras da inveja, por exemplo, é a justiça. Então, às vezes, a gente como o invejoso, ele sempre acha que é injusto o que aconteceu com ele, porque o outro tem e eu não tenho. Eu trabalho que nem uma louca, eu sou honesta, e aquele que começou o trabalho depois de mim está ganhando mais dinheiro do que eu. Por que ele, não eu, sabe? Então, quando a gente se revolta, às vezes, contra a vida, não é nem contra a pessoa, a gente fala, não, mas eu não sou invejosa, né? Mas, às vezes eu falo assim, mas por que eu me esforço tanto e não tenho o que aquela pessoa facilmente tem? Isso é um sintoma da inveja. Então, a máscara é a injustiça, então, a ingratidão, olha o que está por detrás do nosso orgulho, né? Eu acho, por que ele é um pecado? Porque ele acha que o que você tem, o que você veste, é o que vai fazer a diferença no mundo. Então, a gente esquece de olhar para aquilo que nós somos de verdade, né? Por isso, ele é um pecado. Ele desvia o foco do que é espiritual para o que é material e a gente acha que aquilo é o mais importante. Por isso, é um desvio. Agora, aí quando eu me coloco como vítima da situação da injustiça, o que acontece? Eu começo a atacar o outro. Então, eu já não faço mais uma competição com o outro. É contra o outro. E eu quero ganhar para humilhar o outro. E percebe que o viés, ele é muito sutil, mas é para tirar sarro, é para acabar com a moral do outro, é para detonar o meu inimigo. Olha como a inveja, ela vai trazendo a vingança junto com ela. E essa mágoa, essa má água, né, ela contamina a nossa água, que nosso corpo é 75% de água. Então, assim, a mágoa é algo que percorre o teu corpo, né? Então, ela te distancia do divino. Por isso, a inveja, a cobiça, ela também vem de uma sensação de pobreza, sabe assim? Tipo, eu não tenho nada, Deus não me deu nada. Quer dizer, você não olha as suas virtudes, você não olha as coisas que você tem de bom, você só olha o que você não tem e fica o tempo inteiro se comparando com aquelas pessoas que têm aquele carrão, aquela coisa, e eu não tenho aquele carrão, como se o carrão fizesse uma pessoa de caráter melhor ou pior. Não tem nada a ver. Às vezes a pessoa ela é muito rica, mas às custas de quê? Do sofrimento de um monte de gente. Então a gente vê muitos políticos que acabam roubando demais, sabe? Você fala assim, mas para quê? Quem vai fazer com tanto? Porque a sede de poder que vem da arrogância, que vem do orgulho exagerado, ela já não tem mais uma questão do dinheiro em si, ele perde a noção, porque é um vício. Então, olha a diferença de pecado e o vício, né? O pecado é quando você comete um erro. Você fala, puxa, errei. Mas o vício é você cometer o pecado várias vezes. Então, você repete aquilo até chega um ponto que você é tomado pelo pecado
entendeu? E você não consegue mais sair desses ciclos viciosos. Então, a arrogância a gente vê nesses caras que têm sede de poder, por exemplo, que acabam cometendo maldades e não percebem mais, porque eu tenho certeza que o espírito deles, o espírito é puro porque vem de Deus, só que eles se desconectaram de tal forma que eles se cegaram. E aí você não controla mais um tirano como esse. Então, por isso que ainda volto a dizer, aquela frase de Paulo, lá em Filipenses 7, quando ele fala, eu esvazio de mim para que a vida de Cristo volte a mim. Sim. Porque realmente o ser humano, todos nós, fomos criados para o bem. Sim. Fomos criados para sermos e testemunharmos Deus, né? Isso. Só que vamos dizer, essa doença espiritual, que são os pecados, né, que afetam todos nós, realmente é uma demonstração, é uma amostra de o quanto o homem se separou de Deus. Isso, e por uma ilusão. Por uma ilusão. Então, as religiões orientais, elas trabalham muito essa questão da ilusão, porque aquilo que a gente acha que é a nossa segurança, que são os bens materiais, isso daqui é o que vai me dar segurança, não é. Ou seja, o ser humano, ele tem que dominar a matéria e não ser dominado pela matéria. E hoje nós nós servimos a matéria, servimos o dinheiro, acabamos com a nossa vida para ficar pagando conta, para manter um padrão de vida que eu acho que é legal, para mostrar para os meus vizinhos, você entendeu? Né? E acabo me distanciando do amor dos filhos, acabo me distanciando daquilo que realmente faz diferença no nosso espírito, porque a gente esquece que vai morrer e todos esses bens materiais vão ficar. Então, a gente esquece do propósito maior da vida, que é o desenvolvimento do nosso caráter, a lapidação do caráter através das virtudes. E eu acho que você vai lembrar agora comigo, nós vamos mostrar aí um filme que, para mim, eu cheguei a comprar ele em DVD, em Blu-ray uma vez, porque eu gostei muito do significado dessa história, apesar de ela não ser bonita a história. Sim. O filme Seven. Adorei! Tinha Morgan Freeman, Brad Pitt e outros. Eu fiquei tão chocada. E um outro cara lá que era muito bom. Nós vamos dar uma olhadinha. Muito legal, adorei esse filme. Em uma filme. das cenas, vamos comentar um pouquinho. Eu queria ouvir as suas opiniões, porque o filme retrata um pouco... É chocante, mas é legal. Os pecados do homem que faz um outro a se revoltar. Isso. Só que ele se vingava de maneira usando os 7 pecados capitais. Dá uma olhada. A ponto de se aposentar, um detetive pega um último caso, com a ajuda do recém-transferido David, vivido pelo ator Brad Pitt. Juntos, descobrem uma série de assassinatos e logo percebem que estão lidando com um assassino que tem como alvo pessoas que ele acredita representar os 7 pecados capitais. Um suspense de primeira linha. Uma trama crescente, onde os diálogos são construtivos e ajudam a segurar a atenção do filme, e não o deixam ficar chato. As cenas realizadas a partir dos 7 pecados capitais é original e interessante. A cada minuto que passa, você fica na expectativa do próximo enigma e da identidade do criminoso. A atuação de Brad Pitt foi muito elogiada, e a do Morgan Freeman, sem palavras para um astro de sua magnitude. Para muitos, o final do filme pode não ser tão surpreendente, mas concordamos que foi muito bem pensado, roteirizado e filmado. Já alguns consideraram o final perturbador. Um sucesso do cinema lançado em 1995, mas que continua atual e que, com certeza, vale a pena ser visto. Você encontra Seven, os 7 crimes capitais, na maioria dos streamings. Não perca essa dica. Olha aí, Meirinha, tá vendo? Esse filme deu do que fala. Eu assisti ficou 4 vezes já. Ele foi muito falado, né? Porque a trama é muito inteligente. E no final você vê, né? O psicopata, ele conhece tanto a natureza humana que ele ainda faz o último pecado, né? Acontecer. Olha como nós somos previsíveis. Nós, seres humanos, somos facilmente manipuláveis. Por isso que os pecados, eles são criados por
hábitos. Os pecados, eles são aprisionantes e eles são, os 7 pecados, eles são pecados raízes, né? Eles geram outros pecados. E a questão do pecado é que ele aprisiona o ser humano em ciclos de sofrimento. Por quê? Você quer sair e não consegue. Fala para uma pessoa que está lá, come doce pra caramba, e aí ela tá com diabetes, o médico fala lá pra ela, você não pode mais comer pão, não pode comer bolo, não pode... A pessoa fica com tanta raiva que ela fala assim, então eu não posso comer mais nada. Não posso comer mais nada, vou comer o quê? Não tem mais nada para comer. Quer dizer, ela fica revoltada, né? Por quê? Porque você está tirando dela o prazer. E aí, mesmo que a pessoa queira, ela fala assim, não posso comer bolo e tal. De repente, ela está comendo bolo. Ela mesma fala para ela, mas como que eu estou comendo esse bolo? Não era para estar comendo. E ela não consegue parar. Então, assim, aquele bem que eu quero fazer, não tem isso. O bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero fazer eu faço. Romanos 7, assim. Isso, entende? É exatamente isso. Os pecados, eles são vícios porque eles são criados por hábitos negativos. Sim. Então, o que é hábito? É tudo aquilo que você repete todos os dias até o ponto dele ficar automático. Virou automático, significa que ele está em cada célula do teu corpo. O teu corpo não obedece mais à tua cabeça. Tua cabeça fala, não fume, você está fumando. Não se drogue, você está fumando. Não trai a esposa ou o marido, está traindo. Por isso que Francisco de Assis ele foi surpreendente. Porque Chesterton, eu estava lendo um pouco Chesterton falando de Francisco, e o que era impressionante é que Francisco, tudo que ele sentia vontade, ele negava. Tudo. E eram até coisas que você fala, mas isso não é pecado. Ele falou, mas eu não quero fazer. Entendo. Então Agora, quero falar uma coisa a respeito dessa coisa, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não quero, e ela briga com aquilo. Eu digo, como psicóloga, que o ideal não é brigar com isso, é você compreender isso. Porque você tem que se analisar de fora, porque se você simplesmente fechar a boca só e falar, não quero mais relação com isso, dentro desse movimento do eu não quero mais nada, tem uma soberba também, do tipo assim, olha como eu domino isso, eu nunca mais vou cair. O grande problema do desenvolvimento das virtudes é justamente o não querer errar. Então, assim, não é a constância, não é a perseverança, esse trabalho que tem que ser lapidado, essa é a virtude que tem que ser lapidada. E a gente tem que ter humildade para reconhecer que uma hora ou outra a gente pode cair, sabe? Tem hora que você vai lá comer teu doce, tem hora que você vai cair. O importante é que você saiba que no outro dia você vai levantar, resgatar teu propósito e continuar. Agora, o que não dá é a pessoa que conseguiu, por exemplo, ficar um tempo sem beber e começar a esbanjar lá. É soberba mesmo. Isso, aí você fala, olha só como esse mal não me toca mais. Perfeito. Opa, peraí. Aí que tá, né? Esse esforço, quando feito sem reflexão, ele não pode gerar lapida esse outro caráter. Pecado. Exato, que é a soberba também. exato. Maravilha, gente. Vocês estão vendo aqui, ó. Assunto de ponta aqui, hein, com a Meirinha, hein? Ó, se alegra. Agora, Meirinha, a gente vai colocar um outro VTzinho, mas antes eu queria fazer uma pergunta para você. Nós estamos vivendo tempos, os tempos que nós estamos vivendo no mundo, devagarinho a gente percebe as sociedades hoje cada vez mais distante da fé, de um Deus, de uma religião. Por isso a palavra pecado, ela já quase não está sendo mais utilizada em grandes países, em muitos países e por muitas pessoas. Né? Então, isso aí hoje está sendo um desafio ainda mais para nós aqui do Ocidente, que ainda mantemos a chama acesa de uma religião. Sim. Mas a palavra pecado, a gente percebe que hoje nem todo mundo mais... Era uma das grandes preocupações do nosso Papa ainda vivo, emérito, Bento XVI, que ele falou muito sobre o indiferentismo religioso. E a gente hoje também flutua nessa realidade, não é? É porque nós estamos agora nessa sociedade na cultura da felicidade. Ou seja, a felicidade a qualquer custo e você não pode me falar nada que vá me chatear. Então, como o pecado ele remete a uma autoavaliação e uma autoconsciência, que muitas vezes pode levar à vergonha, à culpa, algum sentimento que não seja muito positivo, a gente nega.
Tipo, isso aqui não existe. Então, a gente começa a inventar um monte de palavras ou um monte de coisinhas para amenizar qualquer sentimento ruim, como se nós tivéssemos que viver uma vida totalmente feliz o tempo todo. É claro que, por exemplo, a culpa também não é legal quando a gente fala em ajustar o nosso caráter. Porque a culpa por si só, ela evita o pensamento. Então, muitas vezes, a pessoa, assim, só de pensar, ela já fica morrendo de vergonha, ela começa a ter ansiedade, ela tem reações físicas e aí tira a capacidade de pensamento. Às vezes, a culpa também dá essa reação. Por isso que eu falo que o melhor caminho é a autoavaliação, como se você fosse uma outra pessoa. É você se afastar um pouquinho mais de você mesmo, emocionalmente, avalia aquilo como se fosse um filme. Se você fosse avaliar a outra pessoa, você tem que perguntar por que essa pessoa age assim, por que eu ajo assim, o que está me fazendo esse gatilho que faz com que eu reviva essa história ruim o tempo todo, né? Por que eu caio nessa armadilha da manipulação emocional das outras pessoas? Porque muitas vezes você está tomado por um jogo de poder. Então é aquela coisa, você viu? Agora essa pessoa depende de mim. Né? Então, olha a soberba que está por detrás disso. Então, você fala, cara, isso é uma coisa que eu preciso ajustar. E com muita humildade mesmo e com muito amor, a gente tenta ajustar isso em nós. Por quê? Porque essa é a grande riqueza que cada ser humano carrega dentro de si. Esse é o grande legado. Quando você morre, o legado que você deixa para as pessoas não é os seus bens materiais. Esse gasta antes até da primeira geração. Mas a tua palavra, a sua conduta, a forma como você enfrentou esses desafios e você foi lapidando o caráter até você se tornar uma pessoa muito melhor do que aquela que você nasceu, é isso que vai inspirar as pessoas a serem melhores, porque ela diz assim, poxa, o Padre Marcos, ele venceu a ira dele, ele venceu, olha como ele era, olha como ele é, ele venceu o orgulho, ele venceu a vaidade, ele venceu a preguiça. Então, quando você vai mostrando o caminho, porque esse é o caminho de Cristo, né? Isso aí tem a ver um pouco com aquela passagem do Nosso Senhor, quando ele fala, ele dá o exemplo do reino de Deus, falando sobre o grão da mostarda. Sim. E quando ela é plantada, ela cresce como uma das maiores hortaliças, faz sombra que os passarinhos querem vir. Perfeito, atrai. É isso. Porque você veja o tamanho, por exemplo, de Jesus, o tamanho da pegada que ele deixa na humanidade, né? O quanto ele nos inspira, quando a gente pensa na imagem dele, o quanto nós ficamos inspirados em sermos pessoas melhores. Porque não existe nenhuma loja que vai vender virtudes como a temperança, como a transcendência, como a humildade. Não tem loja. Cada pessoa tem que lapidar o seu. Não tem como eu dar o meu para você. É você que tem que lapidar o seu através da sua própria escolha, consciência e sacrifício. Entende? O sacrifício não é uma coisa que você faz do tipo, ai, que droga, vou ter que fazer isso. Não, o sacrifício você faz voluntariamente por amor. Olha aí, por amor, entende? Então, por exemplo, quando eu deixo de fazer uma viagem para pagar a escola do meu filho, é tanto amor que eu tenho por ele que eu fico muito mais feliz vendo a alegria dele ali do que eu na viagem. Verdade. Sabe? Ó, nós temos aqui mais um VT que ainda vem aí acoplar toda essa conversa nossa aqui, Meirinha. Dá uma olhadinha aí. Os 7 pecados capitais representam hábitos e atitudes que devemos evitar, devido ao mal que podem causar ao próximo e a nós mesmos. Como esperado, existe o oposto aos denominados pecados capitais. As 7 virtudes nada mais são que ações que podem ser transformadoras. São elas: castidade, caridade, temperança, diligência, paciência, bondade e humildade. Para entender cada uma melhor, podemos comparar com o pecado. Castidade se opõe à luxúria. A caridade contrasta com a avareza. A temperança é inimiga da gula. A diligência é o combate à preguiça. A paciência, mesmo que não seja a sombra exata da ira, condiz como seu oposto. A bondade caminha em contrapartida da inveja. E por fim, a humildade é contrária à soberba. Então, essas ações servem às pessoas muito presas a seus pecados, o que as transforma em virtudes.
Olha, minha gente, tá vendo? Eu e a Meirinha tomando um cafezinho para falarmos agora também do contrário desses pecados capitais, que são essas virtudes. Isso. Meirinha, que eu acho que se a gente, por exemplo, eu queria tanto lutar contra esses pecados capitais. Eu acho que as pessoas deviam se preocupar mais em aderir às virtudes. Perfeito. Porque com as virtudes você acaba diminuindo esses passos dos pecados. Olha, não capitais. existe eliminar pecado, padre. É isso que a gente tem que entender. Os pecados, eles são inerentes aos seres humanos. Você tem que entender que eles estão aqui. Os seus instintos estão no seu corpo. Então, se você tem corpo, você tem desejos. Você precisa comer. Agora, a temperança é comer no que está bom, na medida certa. A ira, ela vai acontecer porque ela é natural, não tem como você controlar a raiva, por exemplo, que é uma coisa que vai acontecer. A raiva é uma emoção de defesa. Então, você se defende se alguém te chutou, ou se alguém invadiu teu espaço, ou se alguém roubou alguma coisa sua. É natural que você fique nervoso, não tem como você controlar o surgimento da raiva. O que você controla é a forma de manifestação. Então, é uma ilusão a gente achar que a gente vai se livrar de pecado. Não, por isso que o orai e vigiai, ele é para todos os seres humanos. E não é porque hoje você consegue controlar mais a sua gula, que se você se distrair, você não vai cair de novo nesse mesmo pecado. Então, assim, o orar e vigiar é necessário por conta da escolha e da consciência. Deus quer pessoas lúcidas do lado dele. Vamos pegar de novo um exemplo do que você está falando? De novo, da Copa do Mundo hoje no Brasil. Sim. A gente ficou triste, chateados, com vários sentimentos. Tem gente que ficou até com ira, talvez ira já começou a falar mal do técnico, etc. e tal. O fato da gente sentir tudo isso, é isso que você está falando. Isso, vai acontecer. Pode acontecer. Porém, eu tenho que saber como trabalhar para que isso não engula, que não me domine como antigamente me dominava, acabava com o meu dia, acabava com a minha hora. Perfeito, é isso aí, né? Exatamente isso, exatamente. Então, assim, a consciência é o que vai diferenciar as pessoas uma das outras, é o quanto que, isso que eu falo que é domínio da mente. É assim, hoje o que vai diferenciar uma pessoa de outra é o domínio da sua mente. E hoje nós estamos entendendo que quem não tem esse domínio é dominado pelos vícios, aprisionado e causa sofrimento. Sim. Então, uma dica bem bacana para você trabalhar isso em casa é assim, olha, é você não ficar focado nos pecados. Você vai pegar, por exemplo, todo mundo tem 3 pecados mais complicados. Então, a gula é uma coisa que está aí, né? Luxúria, também é orgulho, normalmente, né? Porque às vezes você até briga por conta... Quando você está no joguinho de poder, então é teu orgulho, tua vaidade aí, né? Vai ver nas máscaras. Então, você vai pegar esses 3 e você vai determinar as virtudes. Então, a humildade, que é a virtude que vai contra o orgulho. No caso, por exemplo, a temperança na hora de comer. Então, coma consciente. Você fala assim, bom, agora estou trabalhando a minha virtude da temperança, para você fortalecer, esse é o objetivo, não é acabar com o pecado, mas é você fortalecer a virtude, porque automaticamente na gangorra, quando você fortalece uma, a outra, ela fica lá subjugada. Tá? Isso é o poder do espírito, da vontade do espírito sobre o desejo do corpo. Então é a minha mente que manda e o corpo que obedece. E hoje, muitas vezes, nós temos um corpo que manda e a minha cabeça não comanda nada, porque eu sou simplesmente levada pelo meu corpo, estou comendo lá um monte, não consigo parar, sendo que eu quero parar e não consigo. É verdade. Entende? Hoje nós estamos vivendo o contrário disso, né? Estamos vivendo o contrário. Nós temos uma pergunta aí, mas você me fez lembrar com esse exemplo que você deu maravilhoso, Jesus andando sobre o mar. Quer dizer, o mar continua embaixo, mas ele está sobre o mar. Ele anda sob aquilo que normalmente está sempre nos beliscando. Isso. Então, isso aí é um outro exemplo legal. Nós temos uma pergunta, vamos ver agora a pergunta. Quem sabe a Meirinha vai responder pra gente. Dá uma olhada aí. A vaidade é considerada o pior dos pecados? Se sim, por quê? Ô, Meiri,
Você é vaidosa, você Pois cuida do seu cabelo de japonesinha linda que você tem. Você tem uma pele maravilhosa. Você tem umas roupas... Se você quer ficar bonita, Sim. Você é vaidosa. Ô, menina, isso é pecado? Não, tudo é a questão da medida, né? E é sim um dos piores pecados. A vaidade está ligada com o orgulho e ela é mãe de vários outros pecados. Mãe da inveja, porque você se compara. Sabe o espelho, espelho meu? Existe alguém melhor do que eu, mais bonita do que eu? Pronto, já despertou lá o teu medo de perder teu trono. E com isso vem essa hierarquia, a comparação, vem a inveja. Eu quero acabar com quem é mais bonita do que eu, então ela acaba com a Branca de Neve, por exemplo, né? A gente tem a ira, né? Porque a vaidade, o orgulho, o poder, eu quero destruir a pessoa que me ameaça ao poder. A gente vê isso nos jogos de poder da política hoje que está bombando. A gente vê isso tudo ali, né? A gente vai ver vários outros que descendem desse negócio. Agora, quer dizer que eu tenho que andar totalmente desleixado? Não! Porque o amor próprio, ele requer o cuidado com o seu próprio corpo. Não dá para você andar desleixado para tudo quanto é lado, porque esse corpo foi emprestado para você e você tem que cuidar dele. E cuidar dele não é só passar um pó na cara, não, que tá tudo certo. Não, é comer bem, é você dormir bem, é você fazer a sua higiene do sono. A saúde, ela também requer estar bem dentro de você mesmo. Então, o bem-estar, ele não é só você se maquiar e dentro de você está sofrendo, né? Aquele inferno dentro de você, fingindo que você está bem. Não é isso, não é hipocrisia, né? O estar bem é de dentro para fora. Então, o limite que é o importante, né? O quanto que isso te toma de tempo, que tem gente que fica horas se maquiando, o tempo todo se olhando no espelho, é plástica aqui, plástica ali, nunca está satisfeito. Então, ou seja, a pessoa que está escrava da sua aparência, ela não é uma pessoa liberta. Concorda? Ela está escrava da sua vaidade. Então, esse é o ponto, né? Do quanto que, no caso, guardar um dinheiro é avareza ou não é avareza? Você precisa guardar o seu dinheiro, senão amanhã você vai ficar sem. Mas, por exemplo, tem gente que guarda o dinheiro que às vezes ela precisa. Então, às vezes a pessoa vive como um miserável, não compra um sapato quando aquele já rasgou, e guarda o dinheiro. Então, assim, tem gente que, juro por Deus, não deixa a família comprar. Eu tenho uma paciente assim, o marido compra lá os chocolates e deixa escondido, não deixa ninguém comer. Daí, quando vai ver, está vencido. Quer dizer, não deu para ninguém comer, ele mesmo não comeu, ele é avarento, porque guardou, porque eu vou querer, esqueceu até que tem, e fica acumulando coisa dentro de casa, ele não usufrui e não deixa ninguém usufruir. Que coisa. Então, você percebe que a avareza, ela tem a pessoa avarenta, ele é um ser miserável. Da mesma forma que ele não deixa ninguém tocar nas coisas materiais dele, ele também não doa do tempo dele para fazer caridade nenhuma, ele não doa do amor dele para ninguém, porque ele só olha para si. Ou seja, é uma pessoa ingrata porque ela acha que a bênção que ela recebeu de Deus é finita. E ela é infinita. Então, eu posso doar para os outros porque eu já estou recebendo. Então, ele tira o fluxo. Então, vocês viram aí que a vaidade, em excesso, ela é pecado. Agora, você ser vaidoso, vaidosa, se cuidar, querer ficar bem, não é errado. Não. Agora, desde que você se arrume também no seu interior, com a nossa querida Meri está falando. Senão você vai estar só fazendo uma maquiagem. Uma máscara. Uma máscara que passa. A nossa produção preparou um VT que vai falar um pouquinho sobre os personagens do cinema identificados com cada um dos 7 pecados capitais. Vamos dar uma olhada? Veja aí. Os 7 pecados capitais estão completamente ligados ao nosso dia a dia, inclusive retratados em personagens do cinema. Podemos notar como o incrível Hulk, personagem fictício da editora Marvel, que está sempre zangado, representa ira. Já a avareza, daremos o título ao Tio Patinhas, personagem da Disney. Um exemplo de soberba é outro personagem da Marvel, Tony Stark, o Homem de... Opa! Tudo bem. Olha aí, minha gente, tá tudo vendo? bem. Eu tava gostando da ira, a avareza, avareza. Patinhas. Isso. Saiu de novo? Descolou? Parou mesmo, parou, né? É. Quer dizer,
o cinema nos retrata, tem vários personagens mesmo, né? Tem, mas eu quero chamar a atenção para uma questão aí, padre, que é uma crítica que eu faço hoje com relação aos heróis. Por exemplo, a gente está trazendo como heróis heróis são referências para a nossa vida. Sim. São pessoas ou personagens que eles retratam o pior do ser humano, não o melhor. Então, a gente se inspira em seres, em personagens que vão tirar o pior. Como eu sendo bastante irado, eu vou pegar todo o meu poder e vou fazer o bem para as pessoas. Então, existe uma inversão de valores nos heróis que nós temos hoje. Hoje, essa meninada jovem aí que está vindo para o mercado de trabalho, o que elas têm de herói? Os heróis dessa juventude são aquelas pessoas que muitas vezes não trabalham, que são essas pessoas do BBB. O que você tem para ser famoso hoje? Nada. Quanto mais escândalos você faz, mais famoso você é e mais seguidores você tem. É verdade mesmo. Ou seja, qual é a virtude que essa pessoa desenvolveu? Nenhuma. Ela só faz barraco. E quanto mais barraco você faz, mais famoso você é. O que você ensina para essa juventude? Que eu preciso fazer barraco. Eu tenho que ser barraqueira só. Porque eu não preciso ser... o herói de hoje. Exato. O legal é ser isso. Essa é a crítica que eu faço hoje. E quer dizer, você não precisa ser mais virtuoso, você não tem que ser responsável, tem que ser esforçado ou coisas desse tipo. Não. É só você fazer barraco que está tudo certo. Então, eu acho assim, que é importante a gente fazer uma reflexão a respeito desses heróis que nós temos hoje em dia, sabe? Voltou, dá pra ver? Ó, vamos ver então, agora acho que soltou aí aquela parte dos personagens, que é o que a Meirinha tá falando. Olha, a Meirinha tá de parabéns. Mostra aí, vai, vamos ver. Soberba é outro personagem da Marvel, Tony Stark, o Homem de Ferro, que é um exemplo de confiança excessiva em seus talentos e habilidades. Ainda no universo da editora, temos Loki representando a inveja diante de tantas de suas atitudes. Quanto a Gula, podemos citar o garoto de apenas 9 anos, Augustus Gloop, de A Fantástica Fábrica de Chocolate, fascinado por chocolate. O pecado capital referente à luxúria seria bem representado pelo personagem Christian Grey, do tão falado 50 Tons de Cinza. E para finalizar, o exemplo mais memorável da preguiça, o gato Garfield, que não dispensa nunca o delicioso cochilo, ora sim e a outra hora também. Odeio segundas-feiras. E você aí de casa? Qual dos 7 pecados capitais mais o atormenta? Olha aí, minha gente, tá vendo? Ô, Meirinha, mas é isso mesmo. Eu gostei muito dessa referência que você colocou, que você fez uma crítica a esses chamados heróis dos cinemas. E a gente está colocando isso para os nossos filhos. Está colocando para eu penso, acho que você e nós, que somos pessoas que estamos à frente, vocês psicólogos, nós padres, eu acho que nós temos que levantar mais essa bandeira, né? Acho sim. De falar que isso não está certo, que a gente tem que prestar atenção nesse falso juízo que está sendo colocado atrás desses chamados heróis. Nós somos tão manipulados, nós estamos tão passivos, aceitando tudo que a TV nos coloca, sem crítica, que nós somos manipulados por esses filmes e a gente não percebe que nós estamos vangloriando justamente os pecados que é o que a gente não quer na nossa vida.